Olá, pessoal! Hoje a gente está iniciando mais uma aula, né? Nossa segunda aula de nutrição. Hoje a gente vai estudar, né, os grupos de alimentos, os seus componentes e suas características. Os alimentos, eles são compostos por micronutrientes, que está aqui em azul, e macronutrientes. Quando a gente fala de micro, a gente está falando de partículas de nutrientes pequenos. E quando a gente fala de macro, né, a gente está falando de partículas maiores. Os micronutrientes são as vitaminas e sais minerais, que são as partículas menores. E os macronutrientes são as proteínas, carboidratos e lipídios, que são as partículas maiores. Esses nutrientes, né, eles apresentam funções para o nosso organismo, e essas funções são fornecer energia, manter os nossos músculos e os nossos ossos e controlar as funções orgânicas do nosso organismo. Esses alimentos, né, eles se dividem aí em grupos, tá? Onde cada alimento contém diversos nutrientes que o nosso organismo necessita em diferentes quantidades. Os alimentos eles são classificados em 3 grandes grupos, de acordo com sua função nutricional, tá? Eles se dividem em 3 grandes grupos. Memorizem isso aí, tá? E esses alimentos são os alimentos construtores, os energéticos e os reguladores. Os construtores, como o próprio nome já está dizendo, eles constroem. Então, aí eles constroem a nossa massa muscular, as fibras musculares do nosso organismo, ok? Os energéticos dão energia. Aquela energia que a gente precisa para se movimentar, ok? E os reguladores, eles têm a função de regular as funções do nosso organismo. O primeiro grupo, que é composta pelos alimentos construtores, são os alimentos ricos em proteína. Eles vão possibilitar aí o crescimento e desenvolvimento do nosso organismo. Desculpa pela minha coordenação motora mais uma vez. Além de reparar os tecidos, os alimentos ricos em proteína são as carnes de todos os tipos, aves, peixes, leites e derivados, ovos e as leguminosas, que entram aí feijão, lentilha, soja. O grupo 2 é composto pelos alimentos energéticos, que são alimentos ricos em carboidratos. Esses carboidratos podem ser divididos em complexos e simples, e os lipídios, falando de forma popular, que são gorduras, os alimentos ricos em gorduras. Os alimentos energéticos são aqueles que atuam como combustíveis. Um carro, ele não precisa de combustível para funcionar, o nosso corpo também. Então, quando a gente fala aí de alimentos energéticos, né, a gente está falando de carboidratos, que são arroz, massas em geral, cereais, tubérculos como batata, batata doce. Por isso que se fala, né, que é importante, ó, batata doce é muito bom para comer aí no pré ou pós-treino, porque ela fornece energia. Os lipídios são as gorduras, né, que são óleos, manteigas, creme de leite, maionese, banhas e etc. Lembrando que existem as gorduras boas e as gorduras ruins, tá? Lembram, né, que no slide anterior falei que o carboidrato ele se divide ali em simples e complexos. Então, a gente vai abordar agora os carboidratos simples, né? Ele está presente no mel, em frutas, nos açúcares, de forma geral, né? E eu vou grifar aqui uma informação bem importante. Ele tem um gosto adocicado e é formado por um ou dois tipos
de açúcares. Amarre bem essa informação. Os carboidratos simples, eles têm um gosto adocicado e são formados por um ou dois tipos de açúcares. Aí a gente fala aqui, os exemplos que possuem apenas um tipo de açúcares é glicose, frutose e galactose, ok? E os exemplos que são ricos em dois tipos, ricos não, são formados em dois tipos de açúcar, é a lactose, que já está aqui em azul, que ela é composta aí pela glicose mais galactose. E a sacarose, aqui também, é formada pela glicose mais frutose. Recapitulando, os carboidratos simples são, né, eles têm aí um gosto adocicado e é formado por um ou dois tipos de açúcares. E exemplos de carboidratos que só tem um tipo de açúcar é a glicose, frutose e galactose, ok? E os exemplos de carboidratos que são formados por dois tipos de açúcares é a lactose e a sacarose. E os carboidratos complexos, né, que são os polissacarídeos, são encontrados nos cereais, como arroz, aveia, milho, em farinhas e seus derivados, na batata, no cará, no inhame, e ele combina vários tipos de açúcar. Vários tipos de açúcar e não são doces. Diferente dos carboidratos simples, que tem aí como característica o sabor adocicado, tá? Recapitulando aí, os carboidratos complexos, eles são formados por vários tipos de açúcar, diferente do nosso carboidrato simples. Lembra que o carboidrato simples ele é formado por um ou duas partículas de açúcar, diferente do carboidrato complexo, que ele é formado por vários tipos de açúcares. Então, aí, para amarrar essa informação, vários tipos de açúcar, tá? O complexo, e não tem um sabor doce. Carboidrato simples tem sabor doce e é composto por um ou dois tipos de açúcar. E como é que os carboidratos eles geram energia? Em primeiro lugar, né, eles devem ser convertidos em glicose no fígado para posteriormente serem transformados em energias pelas células. Vejam só como ele dá trabalho para virar energia no nosso organismo. Isso aqui é só mais para agregar mais informações. Os lipídios, né? Mais conhecidos são representados pelos óleos e pelas gorduras. Por isso que a gente coloca ali de forma genérica, né? Que os lipídios são gorduras. Ele é uma união de duas moléculas menores, né? Que é o ácido graxo e o glicerol. E basicamente ele tem a função aí de gerar energia, tá? As gorduras, também chamadas de lipídios, porque elas possuem ácidos graxos essenciais e vitaminas lipossolúveis, ou seja, que são absorvidas pelo organismo. Elas não são ruins, mas perigosas, por isso devem ser consumidas com critério. A gente sabe que gordura demais, mesmo que seja uma gordura boa, não faz bem para o organismo. Então, aí, os lipídios, eles são representados pelos óleos e gorduras. É a união de duas moléculas menores, ácidos graxos e o glicerol, e a sua função básica é de dar energia. E a gente entra agora no grupo 3, né, que são os alimentos reguladores. Eles são alimentos ricos em vitaminas, sais minerais, fibra e água, tá? Eles atuam aí regulando as inúmeras reações químicas que ocorrem no organismo. Um exemplo, quando a gente não tem um consumo frequente na alimentação de fibra, de água, então tem uma dificuldade para
a formação do bolo fecal, ou seja, ele se torna mais duro, mais seco, então tem aí a constipação de forma consequente. Então, por isso que a gente sempre fala que é importante a ingestão de fibra, de água, para quem tem problema de constipação, ok? Só recapitulando, os reguladores são vitaminas, sais minerais, fibra e água. E ele tem aí, né, a função de regular as reações químicas que ocorrem no nosso organismo. As vitaminas e sais minerais, elas são as frutas, as verduras e os legumes. As vitaminas, elas são substâncias que o organismo não tem condições de produzir. Então, por isso, ela precisa fazer parte da dieta alimentar, ok? As vitaminas, elas não são produzidas pelo organismo, tá? Então, o nosso organismo ele não tem condições de produzir as vitaminas. Não são usadas nem como energia, nem como material de reposição celular. Então, ela funciona aí como um aditivo. São indispensáveis ao mecanismo, mas em quantidade minúsculas. A falta delas, porém, né, pode causar várias doenças, como o raquitismo, né, que é o enfraquecimento dos ossos pela falta da vitamina D, ou o escorbuto, que é uma doença, que ela é provocada pela falta de vitamina C no corpo do organismo. Ela não exerce uma grande função no organismo, a vitamina, porém, elas são de extrema necessidade. Então, o organismo ele precisa dessas vitaminas, ok?